Estão me ouvindo? Bom dia a todos, irmãos. Mais um domingo de Salmos, aqui diretamente do Homens que Oram, Manaus 5:23. E hoje é o Salmo de número 64. Pedido de proteção contra inimigos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas para as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas e dizem: quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem: o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo, mas Deus atira contra eles uma flecha. De repente, ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem balançam a cabeça. Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. Pai amado, todo-poderoso, eis aqui a tua palavra, Pai, diretamente do teu trono. Nos prostramos, ó Pai, diante de ti, humildemente, Senhor. Adentre em nossos corações, em nossas mentes. Derrama sobre nós, ó Pai, uma porção generosa do teu discernimento do Espírito, da tua sabedoria, Senhor. A tua palavra venha a ser semeada, cultivada, Senhor, e frutificada. Queremos, ó Pai, ser a árvore à beira do ribeiro, Senhor. Estar com as folhas sempre verdes e os frutos no momento certo, Pai. Para que venhamos, ó Deus, alcançar mais e almas para ti, Senhor. Vem sobre nossas regiões celestiais, Senhor, e traz, Senhor, o teu reino, o teu governo. Que seja a tua palavra, Pai, sendo ministrada em cada um de nós, Senhor. Usa-nos, ó Pai, como instrumento de paz, de transformação e da tua glória. Que possamos sair daqui hoje, Pai, compromissados, responsáveis com as tuas palavras, sendo cada vez mais parecidos, Pai, com a pessoa de Cristo. Assim nós pedimos, assim nós nos entregamos, ó Deus, às tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, para mais um salmo. Uma parte introdutória. Aqui é quando o ataque, né, ele é invisível, mas ele é real. Então, já percebeu que nem toda batalha, né, vem de fora. Tem luta que não é física, não é um confronto direto, não é alguém vindo contra você de uma forma muito clara, né? Mas ainda assim nos pesa. Às vezes é um comentário, uma palavra atravessada, uma crítica, uma conversa onde você nem estava presente, né? E quando você percebe, já foi atingido. Que existe ataques que eles não usam forças, né? Eles usam
palavras, e isso não é novo, né? Sempre existiu, né? Gente que sorria na frente, mas, né, falava por trás, concordava de perto, mas distorce de longe, não confronta, mas ataca por trás. E o problema disso é que é silencioso, ele é estratégico, entra onde a gente menos espera. E se a gente não tomar cuidado, isso começa a afetar, né? Afeta a nossa mente, nosso coração, né? A forma como vemos as pessoas e até a forma como nos posicionamos. Então, como reagir quando o ataque não é direto, mas é real? E é exatamente aqui nesse cenário que nasce o Salmo 64. Não é uma guerra aberta, né? Uma guerra invisível. E o que vamos ver aí, né? Que não é só alguém sendo atacado, é alguém aprendendo a lidar com isso sem perder o coração. O maior risco não é o que falamos, não é o que falam contra nós, é o que isso começa a se formar dentro de nós. E a pergunta que quero deixar para refletir durante essa ministração: o que nós fazemos quando somos atingidos por aquilo que não conseguimos controlar? Primeiro bloco, de um ao dois. Não reagir, clamar. Clamou antes da reação. E ele diz assim: ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Então, o Salmo ele não começa com defesas, né? Ele não começa com justificativas, ele não começa com explicações, ele começa com um clamor totalmente direto. Ele diz assim: ouve, ó Deus. Então, na cultura hebraica, isso não é uma formalidade, isso é uma urgência, é uma dependência, é prioridade. Você está passando por aflições, você está passando por dor e você está correndo para o seu pai, né? Caiu ali, se ralou e está voltando ali. Pai, me ajuda que eu estou em perigo, né? E aí ele não pede para Deus resolver o problema, né? Ele pede primeiro para Deus ouvir. Então, antes de querer a mudança do cenário, ele busca conexão com Deus, ele busca relacionamento, ele busca intimidade, busca aquele momento com o Pai. E Davi, ele não está negando o que ele sente. Ele diz assim: na minha queixa, preserva-me do medo. Isso é muito raro entre os homens, né? Ele admite, isso está me afetando. Mas ele não deixa que o medo o governe. Ele já entendia que ele não poderia servir a dois senhores, né? Deus e o diabo, o medo e a fé. E no momento que ele se sentiu em perigo, sendo ameaçado pela própria mente, sentir medo devido à situação que estava ocorrendo, ele sabe a quem ele serve, a um único Deus, né? Ele leva para esse Deus, ele leva isso para o seu pai.
Quando alguém recebe uma mensagem que mexe com ela, né? O impulso é responder na hora, né? Sair com a razão, com a vitória. Você responde por impulso, né? No automático, modus operandi, mas às vezes a resposta mais madura é não responder ainda, levar primeiro para o Pai. Hoje em dia a gente consegue ter esse time, a maior parte do tempo as pessoas estão falando conosco por mensagens, você consegue refletir, né? Tirar a atenção do emocional e perguntar-se, né, o que Deus faria, como Jesus agiria nessa situação. Exatamente. Fazer um BO, né, boca fechada e oração. E aí, né, ele diz, né, aqui, como ele levou o problema para Deus, o problema aí não é sentir, o problema é reagir sem processar com Deus. A gente, todas as vezes que a gente for tomar uma ação sem Deus, a gente vai ter que remediar, vai ter que voltar atrás, vai se arrepender. E aí, quando a gente vê nos dias de hoje, quando alguém fala algo sobre nós, né, queremos responder, queremos explicar, queremos nos defender, né, ali na hora, no impulso, e muitas vezes pioramos tudo, porque a gente acaba reagindo sem um filtro, sem levar para Deus, sem organizar o coração. Então, uma prática, né, sobre isso para os dias atuais. Antes de reagir, pare. Você consegue respirar por 3 segundos antes da sua reação, você já tomou ali, né, as rédeas e entregou para Deus. Se não tiver esse momento de pausa, você vai fazer algo, né, sem Deus. Então, faça assim, né? Como ele fala, Deus, ouve minha voz, isso aqui, né? Ó Deus, me ouve aqui. Tá vendo esse teu filho aqui? Tá me xingando, tá me acusando, tá falando coisas que não sabe, que não vive. Toma essa situação, né? Traz a tua ordem, traz a tua harmonia para cá. Eu não quero ser uma outra pessoa que tu não queira, né? Eu não quero agredir outro filho teu. Eu não quero matar um outro ungido do Senhor. Então, você chega lá e fala somente as tuas verdades, sem frases bonitas, né? Sem um palavreado diplomático. Deus quer a verdade, quer uma alegoria. Então, depois, né? Não responda com a emoção. Responda depois do alinhamento com Deus. Você vai ver que vai mudar muita coisa. E lá no Salmo 18, né, versículo 6, ele diz assim: Na minha angústia invoquei o Senhor, e ele ouviu a minha voz. O padrão bíblico não é reagir de primeiro, né? É clamar primeiro. A gente vê isso nos Salmos, né? Parece muito assim, lamentações, o choro, né, de Davi, mas imagina, né, o, o reinado dele, a posição dele. Um rei, ele está sempre tendo pessoas ao seu redor para o aconselhar para o bem e outros para
né, tentar colocar ele em uma armadilha para perder o trono, porque eles acham que eles governam melhor do que ele, porque alguém ali pode, né, administrar de outra forma, ou até mesmo é contra o Deus, né? Falando de Davi, pessoas que não acreditam estão lá somente para se favorecer, né? E ali agem com bajulações, agem somente em benefícios próprios, tramam contra o rei, não vivem o propósito, né? E graças a Deus, Deus colocou isso dentro do ser humano a ponto de que é percebido aqueles que não são congruentes ao propósito, né? Eles se tornam marginalizados quando estão tramando contra ele, né? Assim também como Jesus, né, falou para Judas, né, você vai me trair, né? Não foi o pai e a mãe que disse assim, eu não gosto dessa sua amizade com Judas, viu, Jesus? Presta atenção nesse teu amigo aí. Judas já se fazia marginalizado porque não vivia o propósito com Cristo. Ele não acreditava, ele tinha um propósito só dele, né? Que era o dinheiro, o benefício próprio. Então, quem clama primeiro erra menos depois, né? Se nós nos entregamos a nossa primícia, oramos para entregar o nosso dia, se vamos para uma reunião, se vamos nos encontrar com uma pessoa que a gente não tem tanta afinidade, ou se vamos ter aquela conversa difícil com alguém, nós precisamos orar naquele momento, alinhar nossa mente, nossos corações, para que possamos estar ali, né, olhando para aquela pessoa como Jesus olharia, né? Sabendo que numa outra situação poderíamos ser nós naquela posição e como queríamos ser tratados, né? Devemos também tratar o outro. E ali em Mateus 26:39, Jesus nos diz, né? Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, que até Jesus, na pressão, ele primeiro falou com o Pai. Depois ele enfrentou a situação. Lembrando que Jesus estava como homem ali, ele se despiu dos seus poderes divinos para estar aqui na nosso plano na terra, e ele sentia, assim como qualquer homem sentiria, né? Dores, aflições, a mente ali tentando, né, sabotar o propósito. Então, Jesus ele não negou o peso, mas também ele não reagiu fora da vontade de Deus. E aí nós dizemos que confiamos em Deus, mas na prática reagimos primeiro e oramos depois. Depois que estamos em perigo, que nós nos colocamos lá, aí agora a gente corre pro papai, né? E diz assim, pai, me ajuda. E ele vai dizer assim, mas quem foi que te mandou ir aí, né? Como é que foi que se meteu nessa situação? E aí, pai, sabe, né? Eu preciso ser independente de ti, eu sei coisas mais, né? E melhores do que o Senhor para mim. Então, eu acabei, mas eu vi que nesse ponto aqui eu errei. Então, isso tudo nos mostra que ainda queremos o controle, né? Mais do que a dependência de Deus. Então, qual foi a última situação que nós reagimos antes de levar para Deus? Qual foi? Né? Se pergunte aí, faça uma avaliação. E muitas vezes esse tipo de situação gera um padrão e tem drive, né?
pode ser instalado na sua mente, que é a repetição. Se ver naquela situação de novo, viver ela totalmente ali, vai mexer com as emoções. E depois você refaz ela como um ideal, você indo levar para Deus. Você orando, entregando tudo a Ele. Aí você volta de novo para aquela situação. Você vai ver que vai estar diferente. E numa próxima vez vai acontecer totalmente diferente, porque você já entregou para Deus. Então, se a resposta, né, foi imediata, for reações de imediato, não foi fé, né? Foi apenas um impulso, foi apenas a reação da emoção. Então, quem reage antes do clamor geralmente fala o que depois vai ser preciso consertar. Se o primeiro movimento é clamar, né, o próximo passa a revelar algo mais profundo. Como o inimigo ataca, não com força, mas com palavras. Então, não é uma força, falei no início, né, é uma linguagem. E a espada ela é considerada como a palavra, né? Até a armadura de Deus, a espada da armadura é a palavra. E aqui também o Davi ele tem essa visão, né, que a arma é uma palavra. Do 3 ao 6. Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas para as escondidas atingirem o íntegro contra ele, disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam insecretamente armar ciladas e dizem: quem nos verá? Planejam iniquidade e dizem: o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo. Em outras traduções, né, diz que no íntimo deles e em seus corações são insondáveis. E aí eles pensam assim que tem um tramado, um plano perfeito, né, o crime perfeito, que ninguém os verá, que ninguém os pegará. E, então não é um ataque físico, né? É um ataque verbal, estratégico. Davi coloca assim: afiam a língua como espada. Naquele tempo, a espada, né, bem conhecida, era uma arma de guerra. Hoje, qual é a arma de guerra? A língua. Né? A gente vê provocações no, em esportes de luta, como o UFC, né? Alguns lutadores conseguem vender mais aquela luta porque tem a língua afiada e afrontam o seu oponente, declaram palavras, falam de suas famílias, de seus passados e atingem, né, uma parte profunda do outro, que é para fazer com que eles venham somente pelo emocional, né, e percam toda a estratégia, a estabilidade daquilo que foram treinados para fazer. A gente vê isso também no meio da molecada, quando a gente era mais jovem, né? A gente vê, lembra das provocações que a gente recebia. Psicólogos afirmam que esse tipo de brincadeira entre amigos era para deixarem mais fortes, né? Que não eram qualquer ofensas que iriam nos atingir, porque nossos amigos já faziam isso conosco. E no mundo animal, os cachorrinhos, é isso mesmo.
Os cachorrinhos, você vê eles brincando de morder, naquele momento ali eles estão calibrando a mordida, né? E eles também estão tendo um limiar de dor sendo treinado ali. Então não era mais qualquer mordida que iriam fazer eles se assustarem, e também não seria de qualquer maneira que eles iriam morder. E palavras, né, foram testadas também cientificamente. Fizeram um teste de uma pessoa xingando uma planta, falando palavras de ódio, né, levando toda aquela emoção e de repente a, a planta murchou, né? Em outro cenário, ela declarando palavras de amor, né, palavras de encorajamento, e a planta veio a florar, né, totalmente viva ali. E em outros estudos científicos fala sobre a vibração da palavra. Uma vez que temos o corpo, a maior porcentagem do nosso corpo é a água, a palavra faz com que tenha vibração nesta água, mexendo com o nosso cerne. Então já tinha essas coisas lá atrás e a ciência só vem confirmando, né? A ciência como uma ferramenta de confirmação. Então, não era uma falta não era uma falta impulsiva, né? Era uma fala preparada que o Davi passava. Pessoas que realmente articulavam os seus secretos e sabiam quais palavras seriam usadas. Era um jogo de xadrez em palavras, né? Não eram qualquer peça jogada no tabuleiro. Cada pedra ela é usada de uma forma, ela se movimenta de formas diferentes e estratégicas. Assim também eles faziam com as palavras na hora de tramar contra ele, né? Assim também nós vemos até hoje, né, essa trama na política, as pessoas usam certas palavras para atingir os seus adversários, e é tudo muito encaixado, até mesmo para convencer o povo. Você vê as pessoas com conotações totalmente muito perfeitas para comover o povo, para fazer o povo acreditar neles. E isso também é uma maneira de atacar o seu oponente, né? Então, eles pensavam, né? Eles planejavam e organizavam, né? E tudo isso antes de falar qualquer coisa. Então, eram as flechas, as palavras amargas. Flechas ali não era só para assustar, era para atingir mesmo, né? E as flechas, como armas, elas vão ao longe, né? Caçar o inimigo, elas atingem o inimigo ao longe, né? Então as palavras também elas podem ser lançadas dessa forma e com muita intenção. O Davi ali ele não está sendo paranoico, ele está tendo discernimento. Então não é só um comentário, não é só uma opinião, é um ataque. E isso exige muita maturidade, porque nem todo mundo percebe quando está sendo atingido, né? Às vezes, hoje mais ainda, no mundo da distração, né? Na época da distração, você está tão cheio de tarefa, você nem percebe que as pessoas estão lhe atacando em certos comentários, fazendo piadinhas, tramando contra você, né? Às vezes com palavras bondosas, um abraço, né? Também estão ali tramando. E aí a gente vê, né? Uma flecha não faz barulho antes de chegar. Quando você percebe, ela já chegou. Assim também são certas palavras. A gente, quando percebe, já chegou o comentário, já foi a palavra de alguém que nos ofendeu, que já nos atingiu. E veio de uma maneira muito surpreendente, né? Nos pegou ali de surpresa. Hoje isso acontece assim, né? A gente vai ver indiretas, comentários disfarçados,
aí as ironias, conversas, em panelinhas, é uma exposição ali sutil. E muitas vezes nós pensamos, foi sem intenção, mas nem sempre foi. Tem palavras que é construída para ferir a maldade, a intencionalidade em fazer o mal. Exatamente, Rodolfo, um sarcasmo, né? Então, para os dias atuais, né, pequenas práticas, parar de tratar tudo como fosse normal. Né? Não é normal. Discernir também não é julgar, né? É entender o que está acontecendo, né? Analisar, parar, peraí, o que foi isso, né? Houve realmente intenção de maldade ou essa pessoa simplesmente ela é distraída, é, que falta, né? Entender nesse ponto aqui. Né? Então, não absorva tudo, não seja essa esponja, nem tudo deve ser considerado. Treine a sua mente para considerar certos comentários, certas pessoas. Quem é essa pessoa que está me falando? Faça essas perguntas para si mesmo, né? Quem é essa pessoa que está me falando? É uma pessoa que me conhece de verdade? É uma pessoa que me quer bem? É uma pessoa que eu tenho como referência daquilo que eu estou construindo na minha vida? Ou é simplesmente uma pessoa magoada, uma pessoa que não tem nem entendimento de si mesmo e está fazendo um comentário para ti, te puxando para o nível dela? Né? Então a gente precisa parar, né, respirar, analisar as coisas. E se a gente não está conseguindo ter esse entendimento, que ore, né? Ore, se ajoelhe, se entregue, peça discernimento do Espírito diante daquela situação. Pode ser também que um ataque venha de uma pessoa que você goste, considere, e você também pode estar em dias difíceis interpretando aquela fala de cuidado de uma maneira negativa. Né? A gente vê hoje uma mensagem, às vezes você escreve uma mensagem no seu tom, você acha que está tranquilo, né? Mas a pessoa lá está tendo um dia difícil, ela recebe aquela mensagem e acha que tu está ofendendo ela, que você não está sendo amigo dela naquele momento por aquilo que você falou. E aí você está falando com amor, só que é a sua maneira de falar, né? Principalmente entre homens, que nós temos um palavreado mais duro e firme. E aí, quando a gente fala para o outro, às vezes, se o cara tiver como eu gosto de usar no fitness, tiver com estrogênio alto, né, vai ficar magoadinho, vai ficar assistindo novela aí, comendo sorvete, pensando naquilo que foi ouvido. Né? E como a gente fala também, né, no futebol é jogo para homem. E quando a gente está conversando entre homens, né, a gente também tem que tratar em certas situações com mais firmeza, com mais dureza, porque você ainda não está conseguindo ver aquilo que você está no meio da confusão, né? Você não parou para ouvir, para ver, e aí aquele seu amigo vai ter que dizer assim, ei, meu amigo, não é desse jeito, né? E às vezes você está ouvindo uma palavra com amor, você está ouvindo uma palavra com carinho e você está teimando naquela situação, né? Então precisamos avaliar. Está sendo duro, mas ele está agindo com amor, né? Ele está aqui dessa forma me ajudando. Às vezes, uma pessoa que te trata com tanto amor, com tantas palavras bonitinhas e tudo mais, às vezes está te mantendo num conforto e tu não consegue enxergar aquilo que deve ser mudado, né? Por isso devemos orar por discernimento, que possamos olhar até uma palavra em crítica, em construtiva, perdão, a aspa em construtiva, porque não existe isso, crítica é crítica, você absorver de uma maneira positiva. Gostei dessa sua crítica, desse seu comentário, irei me avaliar aqui e melhorar, né? Há uma situação que ocorreu com o meu filho na escola e foi chamado, né, porque estava tendo algumas faltas.
E aí, na hora de perguntar o que estava acontecendo, ele, na época, ele respondeu: não, essa coordenadora aí, acho que ela está cometendo um equívoco, ou ela não gostou de mim. Aí eu disse: bom, meu amigo, viva a sua vida de uma maneira que não dê margens para ela estar falando contigo, né? Te procurando porque você está faltando. Que ela venha da próxima vez falar contigo porque você melhorou, né? É isso aí. Você está no caminho certo. Então, às vezes, a gente também está em, em momentos, né, que a gente não quer enxergar, né? A gente quer dizer que o outro está nos perseguindo, né? É muito mais fácil justificar dessa forma, criar, né, situações. Então, não absorver tudo, avaliar realmente o que deve ser feito naquele momento, né? Então, nem toda palavra ela é a que chega, né? É o que permanece. Em terceiro, não devolva da mesma moeda, porque aí você entra no mesmo nível, né? É aquela história quando Jesus fala, né? Dê a outra face. Se uma pessoa chega te atacando, né, e você revida com outros ataques, você está no mesmo nível do que essa pessoa, né? Num, Numa estratégia mais psicológica de liderança, né, você se rebaixou, né? E uma vez que você se acha superior, o adulto, e discutindo, não, você não é o adulto, né? Você não é o maduro. É um relato meu. Uma vez eu passando por muito estresse, muito estresse, muito estresse, e eu tinha postado algo no Instagram e um amigo, um colega, assim, não tinha tanta intimidade com ele, mas era uma pessoa muito brincalhona. E aí ele foi lá no meu Instagram e disse assim, colocou assim, é um 71 mesmo. E eu fui no privado dele e eu disse, e aí, meu irmão, qual é o teu problema? Tu me conhece? Tu sabe da minha vida, pode estar falando que eu sou um 71 e tal. E fiz uma tempestade num copo d'água. E aí ele disse assim, meu amigo, tá tudo bem contigo? Tá acontecendo alguma coisa? E na hora que ele me perguntou isso aí, foi a voz do Espírito Santo, né? Me quebrou, porque ele poderia estar vindo revidar ali naquela hora, poderia ter colocado mais lenha na fogueira, e eu ter me exposto mais ainda, porque não estava só reagindo. Então, você também quebra o ritmo das pessoas quando você faz isso, né? Você chama para conversar, peraí, você saiu do eixo aqui, vamos sentar, você quer conversar sobre isso? Deixa eu entender o que que você está falando aqui, né? Então, as coisas começam a fluir de uma maneira diferente, quebrar um padrão, né? Em Provérbios 18:21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. A palavra, ela nunca será neutra. Ou ela constrói ou ela destrói. O nosso amigo Pedrão, ele nos trouxe aqui no grupo essa semana, né? Que toda palavra que nós proferimos, ela é profética. Então, ela nunca será neutra. Estamos lançando ela e logo, né, pode ter o poder de ser realizada. Então, quem entende isso, cuida muito bem do que fala, né, e também do que permite entrar. Imagina aí, nosso amigo Jorge, advogado, ele precisa ter todo um cuidado com aquilo que será redigido, aquilo que será falado diante de um tribunal. Uma palavra com uma conotação totalmente negativa, né? Ele pode perder o caso, perder o cliente. Uma palavra no momento certo, ele ganha, né, naquele julgamento. Então, a palavra tem poder, né?
de dar vida ou morte, né? Então, assim também é nós para com os outros, né? Você está declarando palavras que constroem ou palavras que destroem? Como é que você anda usando aquilo que você profere? Então, em Mateus 12, 36 e 37, Jesus nos fala assim: toda palavra prestarão contas. Aí, meu querido, o negócio agora ficou no nível mais alto. E Deus, ele leva a sua palavra muito a sério, mais do que nós levamos. Nós somos meninos em relação a isso, né? A palavra tem tanto poder e Deus leva tanto isso a sério que ele fala: haja luz, surge a luz. Ele dá ordem para o mar criar os animais, ele dá ordem para a terra criar os seus animais e surge, né? Jesus vai e vira para a tempestade, te quieta aí, mar, vento, fica em silêncio e acontece. Jesus fala para Lázaro: levanta-te daí. Ele levanta dos mortos através da palavra. Ele fala para o paralítico: pega a tua maca e pode ir. Quando ele fala: não pequeis mais, né, não é confiando em ti, não, meu amigo. Não é acreditando em ti. É no poder da palavra que ele está declarando, porque tu é pecador. E é por isso que você vai ver muitos milagres em pessoas, em certos momentos com Deus, que mudam da água para o vinho, que largaram vícios, que largaram comportamentos, largaram ideologias, deixaram de ser depressivas, ansiosas, que agiam em ira, de um momento para o outro, falam de Deus, falam com amor, declaram vida, constroem, salvam outras pessoas, multiplicando o reino, porque a palavra foi declarada. Jesus virou para ele e falou: não pequeis mais. Daquele dia em diante, ele seguiu com a salvação. Então, a palavra ela sempre vai revelar o que está nos nossos corações, né? E também ela constrói, né, as consequências. Então, cuidado, né? Aqui agora, né, é fácil identificar quem fere com as palavras. Difícil é perceber quando nós fazemos o mesmo. Quando falamos no impulso, quando usamos ironia, quando comentamos sem responsabilidade alguma, né? A boca fala do que o coração está cheio. Exatamente. Às vezes não somos só o alvo, né? Somos também a origem. Há uma máxima, né? Uma frase que diz assim: com o problema que está ao seu redor, qual é a parte que te cabe? Está contribuindo com esse foguinho aí, né? Na tua panelinha, na tua empresa, como é que tá aí, né? Na tua rede social. Tem gente que pega, gosta de comentar vários posts, e é muito ácido. Aí, quando recebe um comentário em cima do seu comentário, ele não entende. Recebe ali uns ataques soviéticos, uns cancelamentos, e acha que simplesmente o dele era inofensivo, né? Então, pergunto, nós temos sido mais conhecidos por cura ou por ferir com palavras, né? Se nossas palavras deixam peso, desconforto, insegurança, nós precisamos ajustar isso. Então,
A palavra pode não deixar marcas no corpo, mas deixa cicatrizes na alma. A gente vê aí situações, né, psicológicas, homens hoje, quando estão, homens, mulheres, né, quando estão em terapia, sempre tem a história, a palavra de um pai, a palavra de uma mãe, né, que faltou, né? E aí você vê as pessoas que venceram, na maioria das vezes, né, eram pessoas que tinham esse apoio, né, tinham a sua palavra de um pai, a palavra de uma mãe, de incentivo, de crescimento. Não é generalizado, há pessoas que vencem na vida também, mas porque trocaram, né, essa narrativa interna daquilo que um dia foi falado lá atrás, um pai que menosprezou, uma mãe que a abandonou, e a pessoa ressignificou aquilo, né, se voltou para Deus e deu importância para o que Deus diz sobre ela, e não sobre aquela pessoa que fugiu da sua responsabilidade e passou a vencer a vida. Então, se o ataque é silencioso e estratégico, a resposta de Deus também será, mas de um jeito que ninguém espera. Então, a gente vai ver aí a virada dos salmos, como ele sempre faz, né? E até aqui a gente teve um clamor, o ataque invisível, palavras como armas. Agora, meu querido, entra o soberano, entra o Senhor dos exércitos. Deus entra em cena, né? E quando ele entra, ele usa uma lógica de ataque único. Então, Deus responde de 7 a 8. Mas Deus atira contra eles uma flecha. De repente ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem balançam a cabeça. Então, devemos perceber aqui uma palavrinha simples, mais. Esse mais, mas Deus atira. Eles lançam flechas, que são as palavras, atacam em segredo, ferem sem aparecer. Mas Deus também atira. E Deus usa a mesma linguagem, né? Eles usam flechas. Deus responde com flecha. Deus não é indiferente, né? Deus é justo. De repente, né? De repente, ficarão feridos. E aí, porque o ataque deles era oculto. A resposta de Deus também não é anunciada, ela simplesmente acontece. E Davi, ele não tenta revidar, né? Ele só confia na justiça de Deus. Quem tenta fazer a justiça com as próprias mãos geralmente se perde no processo, né? Você vai sujar o outro com lama, você também já se sujou, né? Não tem como, né? É matemático, é muito lógico. Você vai revidar alguém que está te xingando, você xinga de volta. Então, isso é igual, né? Se alguém, Deus o livre, matou alguém da sua família e você vai lá e o mata, você se tornou igual a ele, assassino, né? Então, Davi, ele foge disso, né? Ele não quer ser igual àqueles que o atacam, àqueles que o tramam, ele não faz uma trama, né? Ele não faz panelinhas, ele vai para Deus. Alguém tenta empurrar o outro, né? Para cair, o movimento
E no movimento ele perde o equilíbrio e cai junto. Não é bem o bope, né? Que o bope ele tem cai, mas cai atirando. Esse caso aí faz parte. Então, aí ele usa outra linguagem, né? A língua se volta contra eles. Então, a arma deles agora vira contra eles mesmos. A gente vê pessoas no mundo de hoje, né? Até no dele, no anterior, no antigo, pessoas que entram em contradição e a própria palavra se vira contra eles, né? Então, aquilo ali não foi aquilo que foi usado para ferir, né, se torna agora a causa da queda. Quantas vezes já vimos aí pessoas que falavam demais e se contradizeram, contradizem, né? Quem espalhou algo, né, e, e foi sendo desmascarado, né? Quem tentou derrubar e depois perdeu credibilidade. Então não foi coincidência, né? Foi consequência. Então, hoje, né, devemos parar de querer controlar a justiça. A justiça é de Deus, já foi dito, né? A gente deve parar de entrar na guerra do outro. Tem pessoas que só sabem usar um tipo de argumento, só sabem lutar de uma maneira e vai te buscar, né, te trazer aqui por baixo, para o nível dele, e vai vencer porque ele tem mais prática nesse terreno, nesse campo de guerra. Então, devemos continuar íntegros, mesmo sendo atingidos, né? Lembra do meu colega, né, que chegou lá, mesmo sendo atacado, ele agiu de forma totalmente diferente. E não é quem ataca que vence, né? É quem permanece alinhado. Em Gálatas 6:7 diz assim: tudo o que o homem semear, isso também ele colherá. Deus estabeleceu um princípio, né? A ação gera o retorno. Então, tem pessoas que dizem que é Deus atacando, Deus castigando e tudo mais, aí tu vai ver as ações dessas pessoas, né? E elas só estão colhendo a consequência dos seus próprios atos, né? A pessoa tá andando lá no terraço de um prédio de 10 andares, na beirada, lá no parapeito, e cai. Aí vai dizer que foi Deus que derrubou ela, Deus que não amou, que não a protegeu. O que que ela estava fazendo lá, né? Faz sentido, né? E todas as nossas escolhas, elas terão, né, retorno. E nem sempre é de imediato, mas é inevitável. As coisas boas, principalmente, né? Tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher, né? O que a gente está plantando nos corações das pessoas, o que a gente está plantando na vida que estão ao nosso redor. Ontem a gente estava num casamento do nosso amigo Ricardo e o pastor Bruno falou uma coisa que nos dando responsabilidade, né, para os homens. Nós somos responsáveis para que nossas famílias vão para o céu, né? Nossos familiares encontrem o céu. Tudo ao nosso redor devemos nos responsabilizar que eles encontrem o céu, né? Assim eram os homens no passado, assim devemos nos restituir dessa postura. E o Evangelho, né, de Lucas 6 ao 25, Jesus nos fala, né? O Rodolfo tinha nos lembrado. A boca fala do que está cheio o coração, né? A própria pessoa ela vai se revelar. Então,
Quem fere constantemente, cedo ou tarde expõe o que carrega. Lembra muito um filme, né? Eles iam julgar um jovem e tinha um senhor lá, e era um jovem que estava sendo acusado de ter matado o pai. E tinha um senhor lá que estava muito fervoroso que ele fosse condenado, tudo. E ele era o júri, né? Ele fazia parte do corpo de júri. E aí, no decorrer do filme, cada um vai contando a sua história e vai ficando exposto o coração de cada um ali. E você vê o prisma, né? Que as pessoas se colocavam em direção àquele julgamento, à visão que eles tinham daquele caso. E esse senhor, ele tinha sofrido uma agressão do filho, né? E o filho foi embora, eles se desentenderam e tudo, e o filho o agrediu e foi embora. E naquele momento ali, ele colocou toda essa carga emocional naquele rapaz que ele não conhecia, por ele achar que ele tinha matado o pai e ele viu o rapaz como filho. Então, você vê que naquele momento ali ele foi ferido e também estava ferindo e acabou expondo a carga que ele carregava, né? Então, às vezes queremos que Deus, né, faça a justiça, mas não percebemos que também falamos coisas que ferem, né? Então, se você pede justiça, tem uma frase do O Protetor, que ele diz assim: se você pede chuva, você tem que aguentar a lama. Então, se você pede por justiça de Deus em certas situações, saiba também que você será pesado pela mesma medida, será julgado da mesma forma. Vem dizer que o papai é ruim. Então, queremos proteção, mas não cuidamos da nossa própria língua. Queremos a justiça fora sem tratar o nosso coração por dentro. Se nossas palavras hoje voltassem contra nós hoje, o que elas iriam revelar? Se aquilo que falamos é escondido fosse exposto, né, nós teríamos, nós estaríamos em paz ou estaríamos constrangidos? Como seria? Então, quem usa a língua como arma, um dia será também atingido por ela. Então, se Deus entra na batalha, né, o soberano veio para a guerra, para a cena, o resultado não é só justiça, né? É revelação pública de quem ele é, por mais que ele vem silenciosamente, né, sem anunciar, e aí vem, né, de quem realmente está alinhado com ele. A gente vai fechar, né, os Salmos no próximo bloco, onde não é só a justiça de Deus acontecendo, é Deus sendo revelado, é o coração humano sendo exposto, é a reação de quem vê tudo isso. Bloco 4, nós vamos do 9 e o 10. Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. Agora, né, o salmista ele sai do individual e ele entra no coletivo, né? Todos os homens temerão, né? Não é medo, né? É uma reverência. E ele diz, né? Deus age de um jeito que não dá para ignorar. E vem, olha só os verbos, né? Vêm, falam, entendem, né?
Então, quando Deus age, ele não resolve só um problema, ele revela quem ele é. E Davi, ele não estava só esperando para ser livrado, ele sabe que Deus, né, será conhecido através dele. E isso muda totalmente a nossa perspectiva. Não é só Deus me ajuda, é Deus dizendo, é ele dizendo, né? É Deus, mostra quem o Senhor é nisso aqui, né? Ele diz assim: vem aqui e mostra que há um Deus nesse Israel, né? E cai o gigante, né? E aí, quando algo acontece de forma tão clara que ninguém consegue dizer, foi sorte. Aqui no nosso grupo, a gente costuma dizer que é do nada, né? As Jesuicidências. Ninguém consegue explicar, né? Assim como diz a música. Ninguém explica Deus, né? É simplesmente intervenções, né? E ele age de maneira misteriosa, sem regras. E a gente vê aí no mundo, né? Quantas vezes já vimos situações onde parecia que não ia dar, que parecia que ia dar errado, que a pessoa ia cair, ia perder, né? Parecia que não tinha mais saída, né? E de repente algo mudou. Então, todo mundo diz, né, nesse momento, isso não foi normal, realmente. É sobrenatural. Então, devemos ajustar nossas visões, né? Parar de olhar só para o problema e começar a se perguntar: Deus, o que o Senhor quer revelar isso? O que o Senhor tem aí para me ensinar? O que o Senhor tem aí que quer que eu aprenda, né? Quer que eu veja nisso aqui? Ele vai revelar. Então devemos permanecer firmes enquanto Deus trabalha. Nem tudo acontece na hora que queremos, mas quando acontece, ninguém segura, que é Deus fazendo. E ali no Salmo 37, versículo 6, né, ele diz assim: Ele fará sobressair a tua justiça com a luz. Deus, ele não faz só a justiça, ele expõe a justiça, né? Aquilo que era totalmente oculto passa a se tornar visível. Em Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Então, a vida alinhada com Deus acaba revelando Deus para os outros, né? Lembra também Daniel, né? Que mesmo em momentos de, de perigo, ele se manteve fiel a Deus, orando 3 vezes ao dia. Foi jogado na cova dos leões e foi salvo, né? Que ele estava alinhado com Deus constantemente, né? Ele tinha essa prática, essa organização de buscar a Deus, né? E Deus se revelou, né, naquele lugar e o salvou e levou a luz para aqueles que estavam ali os convertendo, né, fazendo com que eles buscassem a Deus. Então, não é esforço para aparecer, é uma consequência de estar alinhado, simplesmente, né? A pessoa não está ali fazendo esforço, eu sou ungido do Senhor, eu sou o mais espiritual. Não, ele está vivendo no secreto, né? E aquilo que foi exposto fora, em público, foi consequências, né, daquilo que ele estava vivendo. É igual a gente fazer dieta. Precisa você dizer que está treinando, fazendo dieta, está se matando na academia. A sua própria físico, sua afeição vai demonstrar isso, né? E as pessoas vão dizer assim: nossa, você está treinando? E aí você vai ficar se sentindo grandão. Pô, legal, você notou isso? Obrigado, né? Então, não precisa você sair contando. A mulher, né, quando encontrou com Jesus no poço, ela se sentia marginalizada,
Pensa só, ela vivia numa cidade preconceituosa, dentro e fora ela sofreu preconceito, porque eram raciados, né, em outras palavras, e aí as outras cidades não passavam por lá porque tinham preconceito. E aí gerou preconceito entre eles, né? Assim como a gente vê em filmes até próximo de nós, né? Pessoas de raças julgando outras raças e diminuindo a outra. E aí vai mais profundo, né? Ela começa a ser preconceituosa com quem é da própria raça, né? E aí a gente vê também da própria classe social, o pobre vendo o outro pobre vencer, ele vai dizer que ele está mexendo com drogas, que isso, aquilo, outro. Só para contextualizar o que eu estou falando, né? E aí você gera um preconceito também agora consigo mesmo. Você começa a se diminuir e achar que não é merecedor. E aí você se encolhe, você anda todo se escondendo, né? E não ri, todo o tempo ali, opa, desculpa, perdão, e sai, né? E aí depois que ela tem o encontro com Jesus, o que que acontece? Ela volta, né, totalmente diferente, alegre, com um esplendor, o seu semblante refletia a glória, e as pessoas de imediato têm algo diferente aí. Não foi qualquer coisa, né? Quero saber quem tu és. Então, quando estamos alinhados com Deus, né, é isso que acontece. Tudo ao seu redor se transforma, você não precisa sair gritando aos quatro cantos. Deus está fazendo e está sendo exposto aquilo que ele faz em nossas vidas, né? Tem guerras que não são nossas e devemos aprender a escolher nossas guerras. Tem guerras que é somente para Deus, né, fazer por nós. Ele vai lutar as nossas guerras, né? E nós vamos lutar também as deles, mas coisas que cabem somente a ele. E é onde a gente precisa ter cuidado quando a gente quer ser professor de Deus, quando a gente quer dar ordens para Deus o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, é que cria ansiedade, afastamento, aquele peso que não te pertence, né? Então aí a gente vê, né? Quando Deus age, duas coisas aparecem, né? Quem realmente confia e quem só falava. Isso revela o coração. E aí, nós queremos só o livramento ou também que Deus seja revelado através disso, né? Tem um filme que é um desses exorcistas e a mulher lá, né, tá possuída e apareceu, né, um ser para ela, um anjo, e perguntou para ela se ela queria ser curada e tudo, de imediato ali naquela hora, e falou, né? Tipo assim, mas se você for curado agora, as pessoas não vão saber que o mal existe. Então você pode escolher nesse momento, né? E naquela hora a moça lá, não sei se é verdade, mas vale contar aqui. E ela se sacrificou, né, para que as pessoas soubessem que o mal existisse, que realmente o mundo espiritual, né, ele está ali agindo. E aí com isso, né, com esse alto sacrifício, ela foi salva. Então, ela não queria só o livramento, né? Ela queria que Deus fosse revelado através daquilo que estava acontecendo. Então, se queremos só sair do problema, nós perdemos o propósito. Mas se queremos Deus, né, que ele seja visto, tudo ganha sentido. Quando Deus entra na história, não dá para esconder quem ele é. A gente conclui, né, como lidar com ataques sem perder o coração. Nós conhecemos esse salmo entendendo algo muito importante aqui, né? Nem toda batalha é visível, tem luta que não vem com força, vem com as palavras, né? E isso mexe com a gente, mexe com a nossa mente, mexe com o nosso coração,
mexe com a forma como vemos as pessoas, né? Mas aí Davi ele vem nos ensinando, né, como é um coração segundo o coração de Deus, né? A nos dar a responder da maneira certa. Então, primeiro, nós não reagimos, nós clamamos. Quem fala primeiro com Deus, fala melhor depois com as pessoas. E depois nós entendemos que as palavras ferem, nem tudo é brincadeira, nem tudo é sem intenção. Palavras têm direção. E em seguida vemos que Deus ele entra, né, na justiça. Então não precisamos carregar isso nas mãos. Deus não ignora o que está sendo feito em oculto. E por fim, quando Deus age, todo mundo vê, né? Não é só livramento, mas é quem Deus é. Então, o maior risco nunca foi o que falaram, foi o que isso poderia formar dentro de nós. Porque dá para ser ferido por fora, né? Mas sem se tornar ferido por dentro. Dá para ser atacado sem se tornar alguém que ataca. Dá para ser alguém que foi injustiçado sem perder a justiça do coração, né? Então, o que esse salmo, né, forma em nós? Exatamente essa, essas características do coração de Davi, né, que Deus tanto aprecia, né? Alguém que não reage por impulso, né? Não se contamina com palavras, não tenta fazer justiça sozinho, não perde a paz do processo, né? É um coração que entendeu que antes de vencer fora, ele precisa permanecer certo por dentro. A verdade é que nós não controlamos o que falam, não controlamos o que fazem, não controlamos o que tentam contra nós, mas nós controlamos algo muito maior, né? O que permitimos que isso faça dentro de nós. Não é o ataque que define, né, que define quem somos, é a resposta. E aí ela existe dois caminhos, né? Existem. Ou você deixa as palavras entrarem, começa a se endurecer, começa a desconfiar, a se fechar, ou leva tudo para Deus. Permanece limpo, inteiro e alinhado. Deus ele não precisa das nossas reações. Ele pede que o nosso coração, né, esteja alinhado. Então, quando nós tentamos resolver, nós nos desgastamos, mas quando entregamos, Deus trabalha. E quando Deus trabalha, Ele não só resolve, Ele revela. Então, não vai ficar evidente quem falou, vai ficar evidente quem confiou. Não é o que falam contra nós, é o que nós decidimos fazer com isso dentro de nós. É um texto reflexivo que eu trouxe para encerrar. É o prestar de contas. Tem gente que passa a vida tentando entender o que Deus está fazendo. Observa de longe, analisa, comenta, compara, mede, pesa, vê movimento, vê pessoas mudando, vê histórias sendo transformadas, mas ainda assim fica de fora. Fica tentando decifrar se aquilo é real, se é exagero, se vai durar, se vale a pena, se faz sentido. E quando tenta entender tudo, não entra, né? Não toca, não serve, não se envolve, não participa. Fica na margem, né, daquilo que só pode ser compreendido por quem entra. Não por falta de oportunidade, mas por escolha, né? É mais confortável observar do que se envolver, mais seguro opinar do que servir, mais fácil interpretar do que viver. Porque existem coisas de Deus que não se explicam primeiro, né? Se vivem.
primeiro. É como alguém que passa anos estudando o fogo, mas nunca se aproxima o suficiente para sentir o calor. Sabe falar sobre chamas, sabe descrever combustão, sabe apontar os detalhes, mas continua frio. E há outro tipo de pessoa, né? Elas talvez não saiba explicar tudo, talvez não tenha as palavras mais sofisticadas, talvez nem consiga responder todas as perguntas, mas elas fazem uma coisa decisiva, né? Elas entram, elas se aproximam, servem, oram, se entregam, participam e nessa caminhada começa a ver o que o observador nunca viu. Não porque seja melhor, mas porque decidiu ficar do lado, não ficar do lado de fora. No fundo, é uma grande divisão do coração humano. Uns querem entender para depois obedecer, outros obedecem e no caminho começam a entender. Uns exigem clareza total para se mover, outros se movem na direção de Deus e descobrem que a clareza vinha junto com a caminhada. Porque nem tudo no reino se revela para quem só analisa. Muita coisa só se abre para quem se dispõe. Talvez essa seja o ponto que mais confronta. Porque é possível passar a vida inteira perto de Deus, estar fazendo e ainda assim permanecer do lado de fora, né, Judas? Não para não por falta de oportunidades, mas por excesso de reserva. Por isso, talvez a pergunta mais honesta não seja: será que isso é de Deus? Talvez a pergunta seja: por que eu ainda estou olhando de longe? Porque chega uma hora que o problema já não é discernimento, é resistência. E no final, não serão transformados os que explicam melhor, serão transformados os que decidiram participar. Tem gente que passa a vida tentando entender o mover de Deus, e tem gente que entra e se torna parte dele. Amém, meus irmãos? Até aqui o Senhor nos ajudou.